Olá, amados. Deus abençoe a sua vida. Uma fé que é demonstrada somente com palavras não é uma fé genuína, não é uma fé profunda, não é uma fé provada, não é uma fé verdadeira. Nós precisamos demonstrar a nossa fé com nossas atitudes, com a nossa postura, com a maneira com que lidamos com as coisas, a maneira que lidamos com o dinheiro, a maneira que lidamos com as pessoas, com os problemas, com as crises, com as dificuldades, mas a maneira também que lidamos com as coisas, as oportunidades, as coisas que nos acontecem também e que trazem alegria ao nosso coração. A nossa fé sempre deve reger o nosso comportamento, a nossa postura. Por isso hoje eu quero ler um texto no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14, e quero falar sobre fé e posicionamento. Se nós temos uma fé, ela nos levará a ter um posicionamento diante de Deus, diante das pessoas e diante do mundo que nós vivemos, diante das crises que nós passamos, diante das oportunidades que nós temos. A fé sempre nos levará a ter um posicionamento. Mas será que sempre nos posicionamos firmados na fé que nós temos? Ou muitas vezes agimos em um momento de uma maneira, em outro de outra maneira, sem se importar com a fé que nós temos. Josué, no capítulo 24 do seu livro, versículo 14, diz o seguinte: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e serviram o Senhor. E sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. E se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, e cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué não só tem uma fé, mas ele reúne com sua família, ele certamente conversa com a sua família e eles tomam uma decisão, estão unidos, eles têm uma posição, eles têm um posicionamento e a partir disso eles têm uma postura para viver naqueles dias, para viver diante de toda a realidade que eles estavam vivendo. Ele chega, ele reúne toda a nação de Israel, os anciãos, no início no verso 1, no início do capítulo 24, inicia dizendo, depois Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes e os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. E assim ele segue durante todo esse discurso, durante toda esta mensagem que ele traz à nação reunida, ele fala a eles de toda a trajetória, desde que Deus se revelou a Abraão, até os dias em que aquela nação estava vivendo, né? Passando pelos dias em que eles foram escravos no Egito, passando pelos dias em que Moisés foi levantado por Deus e comissionado e enviado ao Egito para liderá-los à libertação. E agora eles estão já morando na terra prometida, né? Estavam estabelecidos na nova terra, mas Deus chama toda a nação, através da mensagem que ele dá a Josué, a uma posição. Eles precisavam ter uma postura. E a postura precisava ser de acordo com a fé que eles tinham em Deus. Então, Josué diz aqui, decidam a quem vocês querem servir. Ou seja, o povo era livre para tomar uma decisão. Assim como nós hoje somos livres para crer e para agir conforme a nossa fé. Mas muitas vezes nessa liberdade, a gente tem uma fé, muitas vezes
estabelecida em nosso coração e em nossa vida, mas nem sempre agimos de acordo com essa fé. Às vezes, diante das dificuldades, nós agimos pela emoção, agimos pela circunstância, agimos pela influência das pessoas. Mas Josué, ele toma uma decisão: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Diz o versículo 16, então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Quem é o teu Deus? Em quem você crê? Josué cria no Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, que enviou Jesus à terra. Ele se revelava àquela nação e ele tinha mostrado quão forte e quão poderoso ele era para cuidar daquele povo. Então, hoje, falando sobre fé e posicionamento, nos chama também, como a nação de Israel, a rever o quão temos vivido firmados na fé que nós temos e no Deus que nós cremos. A nossa postura, o nosso posicionamento perante as pessoas e perante as situações em nossas vidas demonstra claramente a fé que nós temos, ou não tem demonstrado. Mas precisamos declarar a maneira que nós cremos, não apenas através das nossas palavras, mas também através dos nossos atos, das nossas atitudes. Na Bíblia tem um texto que diz: a fé sem obras é morta. Então precisamos produzir frutos com a nossa fé. As nossas atitudes declaram em quem nós cremos, declaram a fé que nós temos. Ou seja, todas as atitudes precisam estar alinhadas, todas as nossas atitudes, elas precisam estar alinhadas com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. E nós precisamos agir em sintonia com aquilo que nós cremos. E não estarmos produzindo o que a Bíblia chama de hipocrisia. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 5, quando Jesus estava falando sobre oração, mas em toda a mensagem de Jesus, ele sempre está trabalhando a questão da hipocrisia. E ele diz no versículo 5 do capítulo 6, e quando orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entrem no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então o que Jesus está dizendo? E quando orarem, não seja como os hipócritas. Ele traz a hipocrisia aqui para uma oração que está, na verdade, vazia de uma atitude de coração. Para os judeus daqueles dias, a grande maioria deles, eles oravam para chamar a atenção das pessoas, e não com um coração quebrantado, e não com um coração rendido diante de Deus. Então, a nossa fé, ela precisa produzir na verdade, uma atitude que esteja coerente com o que nós cremos, para não produzirmos hipocrisia. E Josué está chamando a nação que agora estava já na terra prometida, para que eles vivessem firmados na sua fé, para que a nova vida na terra que Deus tinha colocado eles fosse uma vida pautada pela fé. E a Bíblia diz que nós somos chamados para vivermos por fé e não por vista. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé,
porque o justo viverá por fé, ou da fé, ou pela fé. Então, a nossa fé é que nos inspira a viver. É o que produz, na verdade, a capacidade em Deus de nós vivermos uma vida diferente. E Josué chamava a nação para uma postura de fé. Então, a fé nossa precisa produzir um posicionamento, uma postura, né? Fé e posicionamento estão interligados. A sua fé precisa gerar em ti um posicionamento diante da sua vida. Se você se posiciona pelas emoções, pela influência dos problemas, das coisas, você não está agindo por fé. E a fé e o posicionamento, que é uma postura, caminham juntos e definem um ao outro. Nossa fé define o nosso posicionamento e o nosso posicionamento revela a fé que nós temos e a forma que nós queremos. Então, a tua fé define que posicionamento você vai ter diante de um problema, por exemplo. Quando vem uma situação na sua vida, uma situação talvez de falta de dinheiro ou de um problema de saúde, a sua fé define que postura você vai ter. De se desesperar, de lamentar ou de se colocar diante de Deus crendo naquilo que a palavra de Deus ensina. Efésios 3:20, por exemplo, diz: ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, mediante o poder que opera em nós. Então, a palavra de Deus vai nos ensinando como nós cremos, vai corrigindo a nossa fé, vai fortalecendo a nossa fé e vai nos ensinando a ter uma postura diante de Deus e diante das coisas. Então, Josué tinha sido promovido por Deus. Ele antes tinha sido um menino que servia a Moisés. Depois ele se tornou se tornou um soldado do exército de Israel e depois um líder do exército. E agora ele tinha sido chamado, Moisés já não era mais vivo, tinha sido chamado para substituir Moisés. E Josué era o líder de toda a nação. E Deus disse para ele: te esforça tão somente e leva esse povo para entrar na terra que eu dei aos vossos pais, né? Tão certo como eu fui com Moisés, eu serei contigo, né? Então, no início, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus o chama e o promove, o unge para agora substituir a Moisés. E Deus também tem chamado a cada um de nós. Deus tem chamado você nesses dias, tem o desejo de ungir você, levantar você para caminhar numa postura de fé, para liderar a sua família, liderar a sua casa, como a exemplo de Josué. Josué não só estava liderando a nação, mas estava liderando a sua casa. Para liderar a nação, ele precisava que a nação se submetesse a Deus. Mas a sua casa ele já tinha uma posição. Ele já tinha uma postura não só dele, mas também de toda a família. A família estava com ele, crendo em Deus e decidindo servir a Deus e seguir a Deus, né? Na verdade, Josué aprendeu muito cedo a ser um homem de fé e a confiar em Deus, o Deus que cuidava de toda a nação. E ele lutou firmado nessa fé. Ele lutou muitas vezes as guerras da nação, as guerras do povo de Deus. E nós precisamos lutar e vencer as nossas batalhas. Mas a nossa fé é a nossa principal arma. É a nossa espada, mas também o nosso escudo. Então a fé é uma ferramenta, mas a fé também é uma arma para você lutar as suas batalhas e para você se defender dos ataques do seu inimigo. Então a primeira coisa que a fé nos dá é um posicionamento. É o que Josué tinha, né? Ele se posicionou, ele e a sua família. E não só ele, mas a família também tinha um posicionamento de fé. Ele disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Agora vocês decidam a quem servir. Nós temos que chamar a nossa família, nós temos que chamar a nossa casa, nós temos que chamar os nossos familiares a uma posição de fé, para caminharmos nesses dias firmados em Deus de uma maneira que não temos caminhado nos dias passados. Ou talvez já houve dias em que você já esteve mais firmado em Deus.
E esse é um tempo de nós firmar o nosso coração em Deus. Talvez já houve tempos em que a sua família já esteve mais firme com Deus, né? Então, um posicionamento é para nós temermos a Deus, né? Temer e servir a Deus com integridade e fidelidade, né? O que Josué disse à nação de Israel, né? Agora, pois, temam o Senhor, no versículo 14, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade, né? Então, um posicionamento, uma postura diante de Deus, uma postura em Deus, né? Para vivermos diante deste mundo, diante da sociedade, diante daquilo que precisamos enfrentar. Nos leva então a assumir um posicionamento em Deus de fé, e isso nos dá uma postura que muda o nosso comportamento, que muda o aspecto da nossa vida, né? Não vivemos mais levado pelas nossas emoções, mas nós refreamos as nossas emoções a uma postura de fé, né? O temor a Deus, quando nós tememos a Deus, nós assumimos essa postura de reverência a Ele, que define uma mudança no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós falamos, na reação àquilo que ouvimos, né? E também como nós iremos enfrentar, define uma mudança em como nós iremos enfrentar os nossos desafios, as nossas dificuldades na nossa vida, né? E também define a nossa postura, como nós iremos administrar aquilo que é colocado em nossas mãos, administrar o tempo, administrar o dinheiro, administrar a responsabilidade que as pessoas colocam nas nossas mãos, a responsabilidade de tomar decisões certas em relação à nossa família, porque não é apenas a nossa família, são pessoas que Deus ama e que nós temos que tomar decisões debaixo do temor de Deus. Nós temos que ter essa postura de ser líderes que guiemos nossa casa, nossa família, guiemos a empresa, guiemos aquilo que nos foi confiado, quem nos foi confiado, né? Então nós deixamos de andar abatidos, nós temos uma postura diferente. Nós deixamos de andar preocupados, passamos a andar confiantes em Deus, andar por fé, gastamos tempo orando, lendo a palavra de Deus para alimentar a nossa fé, para nós ter uma postura correta, para nós vivermos quebrantados e não preocupados. Você deixa de andar inseguro, passa a aprender a confiar mais em Deus, a confiar e a viver por fé nele, independente das circunstâncias que você enfrenta. Então essa postura, essa posição precisamos assumir. Integridade fala daquilo que é íntegro, daquilo que tem uma qualidade que não se corrompe, aquilo que permanece inteiro. É o estado, a característica daquilo que está inteiro, que não sofreu diminuição, que não perdeu a plenitude. Segundo a Bíblia, íntegro é aquilo que é reto, é aquilo que não está torto, aquilo que não foi corrompido, né? Israel, havia muita confusão no coração e na mente do povo de Israel naqueles dias. E isso muitas vezes impedia que eles fossem íntegros a Deus, né? Porque eles ainda traziam muito na memória o passado deles, né? Os deuses que eles serviram, que os pais deles serviram, que influenciavam eles, o que eles sofreram no Egito. Isso ainda precisava o coração deles ser curados, eles serem restaurados, as emoções deles serem restauradas, a memória deles ser curada, né? Então, um povo que trazia um peso muito grande sobre si. Eles precisavam se desfazer disso, para ser íntegros ao Senhor, para servir a Deus com integridade, ou seja, com firmeza, com um compromisso, né? O povo de Israel era um povo que precisava aprender a confiar mais em Deus, a ser mais estável, constante. Eles facilmente se influenciavam por aquilo que passavam, quando não tinha pão, quando passavam por períodos difíceis, não tinha água. Então eles se abatiam muito fácil, né? E não eram íntegros. Mas Deus queria que eles aprendessem a ser íntegros, aprendessem a permanecer firmes e constantes, não se deixassem abater pelos deuses dos amorreus, o povo onde eles estavam. Não se deixassem influenciar pela cultura daquele povo. E nos dias de hoje nós precisamos ser íntegros a Deus. Não se deixar abater pelo passado e nem pelo presente, pelas coisas que estamos enfrentando, né? E a fidelidade fala de ser leal,
vem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem é comprometido, de quem assume um compromisso e se mantém firme nesse compromisso. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto, verdadeiro. O povo de Israel não era um povo confiante, não era um povo estável, constante. Eles eram facilmente influenciáveis. Se deixavam influenciar facilmente pelas situações que passavam e sofriam, pelo que viam, pelo que ouviam. Assim, muitas vezes, nós também somos frágeis, influenciáveis. Passamos por situações que abatem muito a nossa alma, né? Olhando para a nação, eles tinham um posicionamento, mas Josué queria saber se eles tinham um posicionamento firme, se eles estavam dispostos a permanecer firmes e íntegros e fiéis a Deus diante daquele posicionamento. Então, no 16, o povo respondeu a Josué dizendo: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, nós deixamos de ser escravos porque Deus nos libertou. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, muitas vezes nós já sabemos de tudo que Deus já fez. Lembramos dos sinais, dos milagres, lembramos do poder de Deus nas nossas vidas. E também tomamos uma decisão. Mas será que essa postura de fé é firme? E Josué queria saber do povo se eles estavam tão firmes assim. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Hoje nós sabemos que Deus nos perdoa se nós nos arrependemos de coração. Mas será que nós vamos viver sempre errando para Deus nos perdoar? Ou queremos ter postura, ter um coração íntegro, firme, fiel, criar uma resistência e avançar adiante? Senão nunca avançaremos, sempre estaremos pecando e errando nas mesmas coisas. Mas Deus nos chamou para avançar, para ir adiante, ser um povo de postura de fé, maduro, um povo que amadureça por aquilo que passa e chegarmos a um outro nível de entendimento, de maturidade, mas também de realização, para que Deus coloque em nossas mãos aquilo que Ele vê que pode confiar a nós. E nós permaneceremos firmes, não seremos influenciados quando Deus nos abençoa. Então nós já não seremos mais dispostos a todos os dias ser dedicados a Deus, a obedecê-los, mas iremos muitas vezes querer curtir como o povo de Israel. Poderia se vislumbrar com a terra que Deus colocou a eles e esquecer de ser fiel e servir a Deus todos os dias e continuar se consagrando a Deus. Então, precisamos alinhar a nossa postura com a fé que nós temos em Deus. Precisamos entender que Deus nos chama a um compromisso de fé para servir a Ele de todo o nosso coração. E eu quero então convidar você a se inclinar diante do Senhor nesse momento e reconhecer se você e fazer um exame, qual tem sido a sua postura de fé diante das pessoas, diante da sua família. Como você tem vivido à luz da palavra de Deus, à luz do que o Evangelho fala, à luz do que Deus te chamou para viver? Você tem se consagrado a Ele? Você tem sido um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem que tem orado? Ou você vive de aparências? Você tem vivido de hipocrisia? Você tem sido um hipócrita? Alguém que tem uma fé em Jesus, mas que não vive de acordo com essa fé? Então quero convidar você a ser uma pessoa de postura, a ter uma nova postura diante de Deus, diante das pessoas, diante da igreja, diante dos irmãos, diante da sua família, mas ter uma postura de fé também diante do mundo, diante da sociedade, diante dos ímpios, das pessoas que não creem em Deus. Mas você crê, você tem responsabilidade diante de Deus de afirmar-se na sua fé. E Deus irá te abençoar. Deus irá mostrar que Ele cuida de você. Se você serve a Deus no íntimo do seu coração,
E se você demonstra uma postura de fé diante das pessoas, a fé que você tem em Deus, Ele não terá vergonha de ti. Ele te abençoará grandemente. Que o teu coração possa se inclinar diante dele, diante do Deus de Israel, mas também é o nosso Deus. É o Deus do Brasil, é o Deus de todas as nações. As nações só não reconhecem que Deus é o Deus delas, ou que Deus quer, na verdade, abençoar e mudar o destino das nações. Mas nós precisamos reconhecer, mas abraçar esta fé e abraçar a nossa postura de fé diante do nosso Deus e não ter medo de confiar nele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que Ele abra caminhos diante de você. Deus te abençoe.